Sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de análise sintática. Eu começo fazendo a nossa revisão e é muito importante pensar que estamos diante de um período simples. Sarana, o que significa isso? Frase com apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, para começar a imaginar na ideia de sujeito, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se imaginasse como um advogado em um tribunal. Isso mesmo, desses tribunais que você vê em séries e filmes. Imagine que o seu réu é o verbo, o seu acusado, quem você está entrevistando. Porque grande parte da análise sintática gira em torno do verbo. E o sujeito é uma das funções que depende da forma verbal. Eu trouxe para vocês 4 frases. Meu pai lavou o carro foi lavado pelo meu pai e o menino cortou-se e eu cortei o cabelo ontem. Destaque o verbo sempre como primeira coisa. Lavou, a locução verbal foi lavado, o verbo junto à partícula C aí, cortou-se, o verbo cortei. Preste bem atenção. Quando você pergunta quem praticou a ação, você pode usar o quem. Então, no caso, quem lavou o carro, a resposta é meu pai. Então, você encontra o sujeito da sua oração. Só que na frase de baixo, embora o meu pai continue aí sendo a pessoa que fez a ação, o sujeito da frase é outro. Veja, o que foi lavado pelo meu pai? O sujeito dessa segunda oração é o carro, porque aí ele está recebendo a ação do verbo. Já a terceira, quando eu falo o menino cortou-se, ele faz a ação e ao mesmo tempo sofre, recebe a ação de ser cortado. Então, de forma geral, você pode pensar que o sujeito pode praticar, receber ou os dois, ok? Muito simples, porém não é só isso. A língua, ela é um organismo vivo, ela é dotada de sentido. Então, vamos pensar aí nesse quarto exemplo. Quando você usa cotidianamente essa expressão, eu cortei o cabelo, no fundo, você mesmo não praticou essa ação, você foi ao cabeleireiro. Então, por que o eu continua aí sendo sujeito, já que ele nem recebeu, nem praticou a ação desse verbo? Preste muita atenção. O nível sintático, ele envolve também a parte da frase que está fazendo com que o verbo seja modificado. No caso, que o verbo concorde com o sujeito. Então, pessoal, olhe só que legal. Na primeira frase lá em cima, se você modificar para o plural a expressão o carro, o verbo se altera. Olha só, meu pai lavou os carros. O verbo não se altera. Agora, quando você coloca a expressão meu pai no plural, no caso, meus pais, o verbo vai concordar também no plural. Meus pais lavaram o carro. Então, pessoal, muito mais do que saber se a parte da frase está recebendo, sofrendo ação, veja, sujeito é a parte da frase que manda no verbo. Ele tem todo esse poder e cabe a você descobrir. Vamos então aos tipos de sujeito. Existe o sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Além desses, que são chamados sujeitos existentes, tem algumas regrinhas cujo sujeito é inexistente. Eu não gosto de falar que são 5 tipos, até porque algo que não existe não pode ser um tipo. Melhor seria, então, 4 tipos existentes e o verbo impessoal, que existem aí algumas regrinhas, dando o sujeito inexistente. Então vamos lá. Sujeito simples, para descontrair, coloquei uma imagem para vocês. Por que o nome simples? Porque ele apresenta um único núcleo, geralmente um substantivo. Sarana, o que é núcleo? Observe os exemplos. Taylor Swift ganhou o Grammy em 2016. O verbo é ganhou. Quando você pergunta, quem que ganhou esse Grammy?
A resposta é Taylor Swift. E também é a parte da frase que está mandando no verbo. Se você colocar que a cantora e uma outra pessoa ganhou o Grammy, você precisa colocar o verbo no plural. Nesse caso, é um substantivo composto, mas é uma única composição mandando no verbo. Então, o meu núcleo é Taylor Swift. Os torcedores corintianos invadiram o campo. Quem invadiu? Torcedores corintianos. Veja, pessoal, qual é o núcleo, qual é o substantivo principal? Torcedores. O artigo os e o adjetivo corintianos estão apenas ligados a esse substantivo principal. Combinado? Eu trouxe aqui uma frase com um sujeito maior. A caixa de charutos cubanos de meu pai está na mesa. Então, o que está na mesa? A caixa de charutos cubanos de meu pai. Atenção ao único núcleo. Caixa. É esse substantivo que está diretamente mandando no verbo. Então, cuidado que o sujeito simples não é aquele formado apenas por uma única palavra, mas sim formado por um único núcleo. Cuidado também. Nem sempre o sujeito está no início da oração. Observem os exemplos. Retornou hoje Neymar ao Brasil. Quem retornou? Neymar, ele está no meio da minha frase, porque a ideia de função sintática não é bem o local onde essa expressão está, mas a função dela em relação ao verbo e o restante da oração. Foram numerosas as mortes hoje na Itália. Foram é o meu verbo. O que foram numerosas? As mortes. E o meu núcleo é mortes. O hino nacional, ele é um exemplo de sujeito que não está no início. Então eu tenho lá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou seja, as margens tranquilas, de um povo heróico o brado retumbante, o grito forte, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, em raios intensos, brilhou no céu da pátria nesse instante. A pergunta é, quem ouviu? A ordem sujeito, verbo, complemento seria desta forma aqui no nosso hino. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, o núcleo é só margens, o nosso hino tem um sujeito simples na primeira parte. Nem sempre o sujeito é formado por substantivos. E aí, como eu faço? Olha os exemplos. Alguém perdeu o celular. Esse alguém, que teria a ideia de ser um pronome indefinido, ele está mandando no verbo, então um sujeito simples. Quem inventou o ar-condicionado? O quem, que seria lá um pronome interrogativo, ele também está substantivado, sujeito simples quem. O segundo é o primeiro dos perdedores. Às vezes um numeral pode ser o meu sujeito. Sofrer faz parte da vida. Sarana, que estranho, um verbo, tá, gente? Mas é a ideia de o sofrer. Você consegue colocar o artigo antes, então é um verbo substantivado, é um sujeito. Nunca é tempo demais. O verbo é e nunca funciona como um meu sujeito. Vamos agora para o sujeito composto. Apresenta 2 ou mais núcleos. Eu tirei uma propaganda da internet para ilustrar o que eu disse. Você e sua família merecem respirar um ar mais puro com os purificadores e esterilizadores de ar Salute Air Solutions. O sujeito, você e sua família. Núcleos, você, ponto e vírgula, família ou vírgula família. Veja, pessoal, o pronome você e o substantivo família integram esse sujeito para juntos mandarem na locução merecem respirar, sujeito composto. O bem e o mal moram dentro de todos nós. Moram. O que mora dentro de todos nós? O bem e o mal, núcleos, bem e mal. Cuidado com o e, né? Na verdade, você coloca bem, vírgula, mal.
Salvador, Maceió e Natal são destinos inesquecíveis. São é o meu verbo. Salvador, Maceió e Natal, sujeito. Núcleos, Salvador, ponto e vírgula, Maceió, ponto e vírgula, Natal. Ok? Sujeito desinencial, também chamado sujeito oculto ou elíptico. Atenção à nomenclatura, porque ela pode variar de apostila, de exercício, de vestibular, de professor. Tudo a mesma coisa. É aquele sujeito, olha a imagem que eu coloquei. A imagem de uma sombra. Você não está vendo a pessoa, mas você deduz de uma certa forma. Não está expresso na frase, mas pode ser identificado por meio do verbo e do contexto. Não apresenta núcleo e será sempre um pronome pessoal do caso reto. Peguei aqui uma propaganda do McDonald's que tem a seguinte frase: amo muito tudo isso. O verbo amo não tem um sujeito explícito na oração, mas pelo finalzinho dele, ou seja, pela desinência verbal, você descobre que o sujeito é o pronome pessoal eu. Tem uma tirinha do Calvin. Sou uma pessoa simples com gostos complexos. O verbo sou também não está com um sujeito explícito, mas mais uma vez mostra que é a primeira pessoa do singular, o eu. Todos esses pronomes podem aparecer para vocês como sujeitos ocultos. Atenção, eu coloquei o você e o vocês na terceira pessoa só por uma questão do verbo concordar na terceira pessoa, mas ele funciona na língua como se fosse o tu, porém com o verbo na concordância da terceira pessoa. Cuidadinho aí para vocês. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ele pode ser oculto ou indeterminado e você precisa avaliar uma questão. Eu coloquei aqui uma manchete de jornal. Bolsonaro visitou nesta quarta-feira o presidente Donald Trump. Em uma coletiva oficial, falaram sobre o futuro da economia. Eu vou pegar esta última frase, cujo verbo é falaram. Vamos lá. Quem falou? Veja bem, quem falou, pela desinência do verbo, você consegue pensar que foram eles. Eles falaram, porém eles aí tem na frase quem é? Bolsonaro e Donald Trump. Então você coloca sujeito oculto eles. Se nós tivéssemos de forma isolada a seguinte frase: falaram sobre o futuro da economia. Esse verbo na terceira pessoa do plural, na verdade, está indicando um sujeito indeterminado, ok? Para resumir, eu sei quem praticou a ação quando o verbo está na terceira pessoa do plural? Se sim, vai ser sujeito oculto. Se não, sujeito indeterminado. Ainda sobre o sujeito oculto, pense um pouquinho também nos verbos no imperativo, aqueles que indicam ordem, pedido. Abre a janela, parem. Pedro, ama teu próximo. Os verbos abra, parem e ama não têm os seus sujeitos explícitos na oração. No caso aí, você tem como sujeito você, vocês e tu. Anote aí, os verbos no imperativo geralmente apresentam sujeito oculto. Pessoal, eu deixo para o próximo vídeo o sujeito indeterminado e as regrinhas de sujeito inexistente. Eu vou fazer alguns exercícios até agora, espero que eu tenha sido clara. Desculpe por alguns ruídos externos à gravação, realmente estamos fazendo o máximo para levar conteúdo de qualidade a vocês. Bons exercícios!